Perfeito. Então, nessa aula, vamos falar um pouquinho sobre um cara que a gente vai utilizar muito aqui no nosso curso, que é o Postman, tá? Então, se você for no Google digitar Postman, né? Você vai ter esse site postman.com, você vai entrar nele. E o que acontece? O Postman, ele é um software que ele vai servir para nós consumirmos rotas, consumirmos APIs de uma forma mais profissional. A gente pode utilizar, tem outros caras aí, por exemplo, se você já utiliza um, um cliente HTTP aí, né? Por exemplo, Insomnia, né? Você tudo bem pode utilizar o Insomnia, mas se você não conhece o que é um cliente HTTP, o que é um software para consumir rotas, tá? Então eu te aconselho você utilizar o Postman, até mesmo porque tem uma integração muito legal entre o Laravel e o Postman que a gente vai utilizar aqui nesse curso, tá? Então, basicamente, você vem aqui, né? Você vai instalar o Postman aí no seu computador. Se você estiver utilizando Windows, Mac ou Linux, você consegue utilizar isso, tá? Consegue instalar. Basta você clicar aqui no seu no ícone do seu sistema operacional, né? Clica em baixar aqui, né? Nesse botãozinho laranja e ele vai baixar o Postman, tá? Aí você vai instalar o Postman e a instalação é super simples. Você clica aqui, dá um next, next, next install, ele vai instalar para você, tá? Eu vou cancelar porque eu já tenho o Postman aqui, tá? Então eu já tô com ele aberto, tá? E aí o que eu vou pedir para que você faça? Eu vou pedir para que você venha aqui em Workspaces e você vai criar um novo Workspace, tá? Esse Workspace você pode chamar de curso, guiador digital, enfim, você pode dar o nome que você quiser. Eu já tenho aqui um cara aqui que é o. Deixa eu fechar esses aqui. Esse guiador digital cursos, tá? E aí o que acontece? Uma vez que a gente já tem criado o nosso workspace, então chegou a hora de nós pegarmos e consumirmos a nossa API, tá? Para consumir a API, a gente precisa estar com o servidor Laravel né, on, né? Então, um servidor Laravel rodando aqui no nosso terminal. Então, se você já não tiver com o servidor Laravel rodando no teu terminal, basta você vir aqui, ó, php artisan serve, tá? Esse comando, deixa eu executar ele dentro do meu container Docker. Então, docker-compose up, não, exec app, daí php artisan serve. Ele vai gerar, né, uma saída mais ou menos assim. Então, isso significa que é, o Laravel ele subiu um servidor, né, nessa rota, nesse endereço 127.0.0.1 2.8000, tá? Então ele subiu um servidor localhost na porta 8000 e a gente consegue acessar no nosso navegador. Nesse caso, eu estou utilizando o Docker. E aí, para utilizar o Docker, é um método um pouquinho diferente, tá? Então, basicamente, utilizando o Docker, eu vou digitar Docker Compose. E aí, não, na verdade, Docker PS, tá? E aí ele vai me retornar aqui a listagem dos nossos containers ativos, tá? E aí você vai ver um cara aqui que é o Laravel underline Nginx, né? Às vezes esse Laravel ele pode mudar de acordo com o nome do teu projeto, tá? Mas esse cara que tem o underline Nginx underline 1, esse é o nosso cara. E aí o que ele tá falando? Ele tá falando que ele tá rodando o nosso projeto na porta 8989, tá? Então vamos vir aqui ver se ele tá rodando mesmo, tá? Então, vou digitar localhost, ou eu posso digitar 127.0.0.1, tanto faz, barra 8989. Opa, barra não, perdão. Não é barra não, é dois pontos, tá? 2.8989. E aqui, nosso Laravel ele tá rodando, tá perfeito, tá? Então, significa que nosso Laravel tá servido nessa rota aqui, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no nosso Postman. Então, a gente precisa... a gente viu nas aulas passadas que a gente pode vir aqui e executar o PHP Artisan, PHP Artisan route list, tá? Então eu vou dar um docker compose exec app e aí eu vou dar um PHP Artisan route list. E aí eu tenho aqui a minha listagem de rotas. Então minhas rotas estão na API barra users, tá? E aí eu vou vir aqui então no Postman, vou clicar nesse maisinho aqui
e aí ele vai abrir essa tela, tá? Essa tela aqui, ele tem, né, dois campos. Ele tem o campo de método HTTP, então a gente pode ver que há uma listagem de métodos HTTPs: get, post, put, patch, delete, copy. O que a gente vai utilizar vai ser o get, post, put e o delete apenas, tá? E aí basta vir aqui, copiar o nosso endereço, e aí vem aqui /pi /users. E se eu dar um send, o que, que vai acontecer? Ó, rota de listagem de usuários. Perfeito, tá? Aí se eu, por exemplo, vir aqui e dar um /1, que eu tô falando o quê? Eu quero listar o usuário do ID 1. Dou um send, rota de listagem de usuário. Funcionando perfeitamente. Vamos mudar aqui para post agora e tirar esse /1 aqui e dar um send. Então, rota de inserção de usuário, tá? Então tá ótimo. Vou dar um put e aqui tem que adicionar o /1. Rota de atualização de usuário. E aí eu vou dar um delete no /1, que é a rota de exclusão de usuário. Perfeito? Então, com isso a gente aprendeu o básico de como utilizar o Postman para nós consumirmos as nossas rotas no Laravel, beleza? Então essa aula foi isso. Na próxima aula vamos dar uma melhorada na estrutura de rotas aí, beleza? Te vejo lá.